pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Giovanna Louise Convida, que é meu podcast. E hoje eu tô com uma pessoa que me ajuda a me conhecer melhor e que eu amo muito e confio demais. É a Gi, minha psicóloga, e se apresente, Gi. Meu nome é Gisele, eu sou psicóloga infantil, né? Então eu atendo crianças e adolescentes. E, Gê, preciso dizer que é um prazer estar aqui com você. Eu acho que vai ser um bate-papo muito legal e de assuntos que são muito importantes, né? Sim. Hoje a gente vai falar muito sobre sentimentos também, e quem é adolescente, assim como eu, provavelmente alguma coisa a gente vai falar, vai se referir muito, vai ter passado já ou ainda não, mas um dia vai passar, porque sempre acontece alguma coisa dessa. Uhum. E como eu ainda tô aprendendo a lidar com essas coisas de podcast, eu vou lendo algumas perguntinhas que eu preparei pra vocês, tá bom, galera? Então, bora pra primeira pergunta. Vocês de casa já se olharam assim no espelho e falaram: nossa, eu mudei tanto assim? Será que eu sou eu mesmo? De 5 anos atrás? Vocês já pensaram nisso? O que você acha, Gi, sobre isso? Nossa, isso é muito comum. Eu acho que é uma pergunta profunda, né? E comum demais. Porque todo mundo, eu mesma, com certeza já me fiz essa pergunta várias vezes. Inclusive, me faço até hoje, porque a gente vai se conhecendo sempre, né? Todo dia muda alguma coisa. E até falando sobre isso, né? É legal de... Eu sempre gosto de trazer essa reflexão de, por exemplo, você, G. A G de 6 anos de idade. O que a G de 6 anos de idade gostava? De Galinha Pintadinha, desenhos animados, tipo, Galinha Pintadinha, como eu falei. Up as Aventuras eu assisti bastante, mas eu assisto bastante hoje ainda, então eu acho que ainda tô igual. Mas eu era muito chorona, hoje em dia eu não choro mais, eu acho. Tá, então você disse que gostava muito de Galinha Pintadinha. E hoje em dia, você fica assistindo Galinha Pintadinha? Não. Não. Então, quer dizer que você mudou. Claro. Seus gostos mudaram, né? Apesar de o Up ainda ser um dos seus filmes preferidos, pelo que eu entendi. Joia. E a gente, tudo funciona exatamente dessa maneira, né? A gente, por mais que goste de algumas coisas ainda, mas muitas coisas mudaram. Eu achei legal que você falou assim, eu era muito chorona, mas hoje em dia eu não sou mais. Não uso mais bico. Olha, isso aí é importante, né? É que saiu do podcast, ó. Bom, então, mesmo que a gente goste de algumas coisas ainda, muitas coisas mudaram. E esse é o natural da vida. Então, quando a gente se olha no espelho e fala assim, nossa, será que sou eu mesma? Pode até ser estranho, mas é algo comum porque a gente vai mudando ao decorrer da vida, a gente vai gostando de algumas coisas, gostando um pouco menos de outras. E tem coisas que a gente não gosta de maneira nenhuma, que eu acho que é a questão do bico, né? Meus dentes entortaram bastante por conta disso. Tipo, o meu primo, hoje em dia ele tem acho que 7 anos de idade. 7, eu acho. E ele, tipo, nunca gostou de usar bico, de chupeta, essas coisas. E eu fiquei, tipo, muito de cara com isso, porque, nossa, uma criança, um bebê não gostar de chupeta e tudo mais. Ele não, ele, tipo, ficava de boas lá assim. Aí minha tia dava pra ele sai, não quero. Já meu irmão anda por aí com 3, 4 chupetas. Tipo, eu usava também, eu usei. Não vou nem falar a idade que até onde eu usei, porque Deixa pra lá. deixa pra lá, sabe? Ninguém precisa saber. Sim, papo pra outro dia. Ninguém precisa saber. E foi difícil deixar de lado? Foi. Porque eu usava escondido da minha mãe e do meu pai. Quem me ajudava era minha avó. Jura? Olha só que vó legal. Que foi legal. Aí ela me ajudava. Daí como é que eu saí? Vou falar porque eu saí, porque não é tão... Não vou falar a idade mesmo. Como é que eu saí? Porque a minha avó me falou que eu dormi com uma chupeta no sofá. E ela falou que meu pai tinha visto, que ele tava lá em casa. Só que eu não... Até hoje eu falo, nossa, eu acho que isso é muito mentira pela história. Porque na época eu não ia acreditar, né? Mas eu lembro disso até hoje. Você vê? Só que faz tempos, né? Faz anos. E aí, depois desse episódio, você decidiu não usar mais. Porque daí meu pai descobriu. E daí eu acho que certeza que ela tirou uma foto e contou pro meu pai. E contou pra minha mãe. Aí eles vieram brigar um pouquinho comigo. Porque eu já era pra ter saído há muitos tempos. Entendi. Bom, eu imagino também que talvez por conta disso, né, tem a questão de que seus pais ali teve essa situação, mas também porque você começou a se conhecer melhor, não? Assim, por exemplo, sem falar a idade, mas, eu já tô com essa idade, será que
né? Faz sentido eu continuar usando? Ai, mas eu gosto, mas será? Será que foi por aí também? Eu não lembro tanto, porque faz muitos anos, né? Muitos anos. Faz muitos anos, eu tenho 13 anos. Que deixe claro que faz muitos anos. Faz muitos anos, tá bom? Mas não vou falar a idade também, porque... Melhor não. Mas, tipo, eu acho que também foi um pouco, porque eu tava... Cada ano tava usando escondido, só minha avó sabendo. E aí aconteceu tudo aquilo, eu até lembro de eu falando, mas eu já tô mais velha, então agora eu vou parar de usar bico. Só que nessa época, o mais velha era uma mais velha pequena, tá, gente? Tá, era pequenininha. Não, todo mundo já entendeu, tá tranquilo. É. E você tem, tipo, alguma dica pra quem quer se entender melhor? Sim. Bom, eu costumo usar um exemplo, normalmente com os adolescentes em relação a isso, porque a fase da adolescência é uma fase... Eu acho que... Eu arrisco dizer, inclusive eu digo muito isso pros pais, que é uma das fases mais difíceis da nossa vida. Sério. Porque depois, todo mundo que passa pela adolescência fala assim, nossa, quando eu era adolescente... Eu acho que não teve nenhum adolescente que falou assim, nossa, foi super tranquilo, foi maravilhoso, eu não tive nenhuma questão difícil. E o que acontece? Quando a gente é criança... a gente tem os gostos. E quando a gente é adolescente, os nossos gostos vão mudando. E tudo vai mudando. O nosso corpo vai mudando. A forma que a gente começa a pensar vai mudando. A gente vai prestando atenção em algumas coisas. E tudo isso vai gerando um conflito, né? E às vezes a gente tem dificuldade em lidar com esse conflito. Então, a dica que eu dou é tentar se conhecer melhor. E o exemplo que eu sempre gosto de usar é, por exemplo, você tem uma melhor amiga, certo? Joia. Houve um momento em que essa sua melhor amiga não era sua melhor amiga. Sim. Você não conhecia ela, certo? Se você não conhecia ela, o que você sabia sobre ela? Nada. Nada. E tinha como você gostar dela sem conhecer, sem saber nada dela? Não. Não. Então, a primeira coisa que eu acho que é uma das mais importantes é realmente se conhecer. Falando assim, parece algo fácil, né? Mas se conhecer sabendo do que será que eu gosto. O que hoje em dia faz sentido pra mim e o que não faz mais sentido. Foi legal você ter usado esse exemplo do bico, porque naquela época já não, naquela situação, não fazia mais sentido você usar. E com certeza hoje tem coisas da sua vida que talvez você olhe e fale assim, nossa, acho que isso aqui não faz mais sentido. Mas muitas vezes a gente continua fazendo, talvez para agradar os outros, para passar uma imagem diferente, né? E nem é aquilo que a gente realmente gosta. Então, uma dica extremamente importante é isso, é tentar olhar para dentro, sabe? Para saber o que a gente realmente gosta e o que a gente não gosta e tentar dar valor a isso. Né? Eu tento me conhecer, tipo, melhor. Só que, às vezes, como você falou, às vezes a gente acha que é muito fácil. Só que não é tão fácil, assim, se conhecer. Aí a gente fala, só me conhecer. Falar, eu gosto disso, disso, não gosto disso, disso. Não é assim, né? Também. Então, é bem difícil, eu acho. São etapas, né? São processos. São coisas que a gente vai elaborando, né? E às vezes tem que ser uma coisa de cada vez. Não dá pra ser tudo de uma vez só que dá errado, né? Como que dá pra saber que a vontade, tipo, é minha? Se é só expectativa dos outros? Joia. Essa pergunta é ótima. Até eu acho que ela condiz muito com o que a gente estava falando, né? Muitas vezes, quando a gente não sabe o que a gente gosta e o que a gente não gosta, a gente acaba aceitando algumas coisas para suprir as expectativas dos outros. Já aconteceu, por exemplo, de você, de repente, comer uma comida que você nem gosta? Já. Só porque a outra pessoa tá falando? Tipo, sushi, lá em casa eu não gosto. Eu tô vendo que até meu irmão vai gostar, porque esses dias ele comeu um negócio lá e gostou. Tipo, quando eles pedem, ou eu como alguma coisa que tem lá em casa já, ou eu não como nada, porque minha irmã fala, eu amo sushi. Giovana, você não gosta mesmo? Diz que sabe mais pra mim. Só que eu não gosto de comida, tipo, crua, assim, tipo, peixe. Prefiro churrasco. Nossa, eu também. Sabe que eu também tenho amigos que gostam muito e teve um momento que eu até quis, que eu falei assim, não, eu decidi que eu ia gostar de sushi. E aí eu falei, eu vou comer. Gente, eu tentei, mas foi muito difícil. Eu tentei, e isso que eu comecei pelos mais fáceis, assim, os que são mais ali
né, não é totalmente cru, mas não rolou. Prefiro churrasco também, sou super adepta do churrasco. Mas muitas vezes a gente topa, né, comer pra agradar, pra cumprir a expectativa da outra pessoa. E isso, na adolescência, eu acho que é algo muito comum. Na sua escola, provavelmente, você já deve ter visto alguma situação assim. Já. Tipo, como posso dizer? Uma menina lá queria muito jogar um esporte lá, tipo, no educação física, porque tem dias que é recreativa, que fala que é meio que livre. Cada um pega uma bola lá e escolhe o que faz. É quando não tem nada pra fazer mesmo. Uhum. Tipo, nenhum conteúdo específico. Aí, eu tava nesse meio, na verdade. Aí, uma delas falou, eu quero muito jogar handebol, não sei o quê. Só que as outras meninas não queriam, porque ela ia, tipo, a que queria jogar ia ser a única no meio dos meninos lá. Aí, eu falei, eu posso tentar jogar lá também, só que eu não me garanto, né? Porque, eu prefiro futsal, vôlei, alguma coisa do tipo. Handebol não é tanto que eu gosto. Eu gosto até, mas não sou tão boa. Uhum. E daí, eu fui jogar junto com ela. Só que daí as outras meninas queriam que eu jogasse vôlei. Aí eu vou ficar um pouco aqui, depois eu vou lá. Aí depois eu jogo futsal também. Você ficou revezando ali. Revezando. E o que você realmente queria? Futsal. Então, você acabou cedendo. O futsal eu fiquei, tipo, uns 10 minutos jogando. E o restante bem mais tempo jogando outras coisas. Olha só. Então, muitas vezes a gente faz isso. A gente acaba cedendo à vontade dos outros e deixando o que a gente queria de lado. E a sua pergunta, né, foi em relação a como saber, né? Como conseguir identificar se isso é realmente o que eu quero ou se eu tô fazendo só pra suprir a expectativa do outro. Uma dica que eu sempre uso, né? E, pra falar a verdade, eu carrego até na minha vida, me imaginar num mundo onde não existe mais ninguém. Não existe mais ninguém. Tem só eu nesse mundo. E como que eu me sinto fazendo isso que eu tô fazendo? Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que o seu caso. Você foi jogar handball? Tá. Foi jogar handball. Se ninguém tivesse pedido pra você jogar handball, se não você realmente estaria lá? Não. Então, de repente, você tava lá pra suprir realmente ou pra agradar, né? O que é algo bem difícil, né? Então, a gente acabar agradando a outra pessoa, talvez por atenção, pra ter a amizade dela. Então, dessa maneira, você percebe como identificar? Né? Se faz sentido pra você, se você tá feliz com essa decisão, ou se é só pra tá ali, tá no meio, pra agradar. Mas pra você estar ali meio que no meio, pra agradar. E muitas vezes também, por ser uma aula meio que livre, tem gente que meio que fica conversandinho, uma daqui, a outra fica jogando. Aí não rende muito, aí eu vou lá e jogo outra coisa, mesmo que eu não goste muito. Uhum. Porque, normalmente, as minhas aulas de educação física, a de segunda é na primeira aula. Aí você pensa no frio, tudo que você quer fazer é ficar com calor, correr, não sei o quê. Aí eu vou no que compensa mais, né, que eu me suo mais. Uhum. Não que eu sempre tô suando, porque tem vezes que também não rende muito. Porque na minha turma tem bastante gente. E aí acabam meio que muita gente jogando alguma coisa, não dá muito certo. Porque acaba um ficando meio que sem tocar muito na bola. Uhum. Isso aqui é normal, isso, né? Tipo, e tinha muita gente. Ultrapassou os limites de quantidade oficial, assim, de jogadores. Jogadores entre aspas, né? Porque eu não era uma jogadora. Não sou ainda. Joia. E quando a gente percebe que a gente tá tentando ser a pessoa perfeita e a gente acaba esquecendo quem a gente é mesmo. Uhum. O que você tem sobre falar sobre isso? Porque, tipo, isso realmente acontece demais, principalmente comigo. A gente tenta dar uma de... acho que é tentar ser a melhor e... Não a melhor em tudo, mas tentar ser a amiga perfeita e tudo mais. Só que você acaba meio que fazendo coisas que não são você, né? Então, o que você tem pra dizer? Nossa, Gi, esse é um assunto que renderia muito, muito tempo, né? Porque você trouxe a palavra perfeição, né? Tento ser perfeita. E é até curioso falar isso porque a perfeição, ela não existe. Mas mesmo não existindo, a gente tenta o tempo inteiro, né? Ser perfeita.
Você também falou, talvez será melhor em tudo. E é algo tão cruel conosco, você percebe? Sim. Porque, às vezes, por exemplo, você, né, não é novidade pra ninguém que você canta muito bem. E é um talento seu, você faz isso com maestria. Será que é justo, né, com você cantar muito bem, aí ser a melhor aluna em matemática, ser a melhor aluna em inglês, ser a melhor aluna em história, enfim, todas as disciplinas. Também ser a filha que não erra nunca. Levanta cedo. Você acorda às 5 da manhã, né? Uhum. Acorda às 5 da manhã. Ó, pensa só. Acorda às 5 da manhã. Aí já arruma a cama. Já arruma a cama. Já vai se arrumar, já vai pro banheiro, já escova os dentes, já faz tudo. E aí já desce e prepara o próprio café da manhã, porque pra não dar serviço pros pais, né? Aí prepara o próprio café da manhã. Eu sou a única acordada em casa às 5 horas da manhã. Porque daí a avó chega, daí tem que sair. Eu sou a primeira a acordar todos os dias em casa, menos no final de semana, porque no final de semana eu mereço um pouquinho, dormir um pouco mais. Sim. Tipo, mais até umas 11 da manhã. Nossa, 10. que sonho. Não, assim, dormir até 9 horas, no máximo, eu acho. Mas levantar, principalmente no frio que tá, aí... E ainda mais Carambeí, que é muito mais gelado, né? Pois é. Então, olha só. Imagina você fazer tudo isso e ainda, né, ser a melhor aluna, ser a melhor cantora, ser a melhor apresentadora. Já pensou? Você não ficou cansada só de se imaginar fazendo tudo isso? Sim. Eu não tenho um tempo pra descansar também, não vai ter, né? Porque só mesmo tentando fazer só alguma coisa, tipo, eu tento cantar, isso aqui pra cantar tem que fazer várias coisas, tem que ter aula de canto, às vezes tocar um instrumento, ter aula de instrumento. Que nem minha mãe falou, todo cantor tem todos, né, não, alguns. Tipo, tem que falar inglês, daí tem aula de inglês, aula de bateria, aula de violão, ukulele, daí tem que gravar, já é muita coisa. Com isso a gente acaba não descansando, a gente acaba tendo menos tempo, assim, tipo... Só que é uma coisa que eu gosto bastante, de gravar e tudo mais, principalmente de gravar. Só que cansa, né? A gente fica horas no estúdio, eu tô vendo quando for maior, quando eu for gravar, tipo, mais profissional e tudo mais. Porque eu vi vídeos de gente gravando que os cantores vão lá e eles gravam com a banda junto. Então, até o guitarrista fazer uma coisa, o baterista, a sanfona, o violão, o piano... daí demora demais, né? Então, tentar se preparar desde já. Sim, e olha só, você deu um ótimo exemplo. Não é só cantar. Quantas coisas tem envolvidas nisso? Estudar música, daí tem que aprender outra, e treinar violão, bateria, e... É muito E tirando tudo isso que fica visível, né? Porque, estudar música, fazer aula de canto, de instrumento, inglês, tudo isso é visível. Mas tem a preparação que não é visível, né? Que é do nosso emocional. A gente sabe bem que não é simples chegar lá e cantar para um monte de gente. Não. Exige, né? Com certeza exige muita preparação. Então, de poder realmente pensar como que eu vou me sentir, por que eu tô com esse medo, por que eu tô achando que eu não vou conseguir, de onde tá vindo esses pensamentos dizendo que eu não vou conseguir, por que eu não conseguiria, será que isso é real, isso faz sentido, olha só quantas perguntas, né? Então tudo isso fica invisível e não é porque tá invisível que não tá acontecendo. Eu imagino que você já deve ter passado muito por isso, né? De se ver com medo, né? Mesmo fazendo algo que você gosta. Sim. Porque daí você tem medo de errar alguma coisa. Quando eu cantei lá no Carambeí, num concurso, vamos dizer assim, eu fui a última do dia. A última. Giovana, mas você não queria ser a última? Não. Porque quando eu vou cantar, eu quero cantar logo pra eu ficar... Porque, independente que tenha só minha família ali, eu quero cantar logo já pra se me livrar e eu poder ir comer. Porque minha mãe não deixa eu comer antes de cantar. Não é que ela não deixa. Às vezes ela fala, Giovana, você come um pouquinho assim, belisca alguma coisinha, aí depois você canta, depois para comer mais, tá livre daí. Porque também quando a gente eu vim pra Ponta Grossa cantar num restaurante lá, sei lá. Ela deixou eu pegar só umas coisinhas assim devagarzinho, porque eu fui cantar só 10 horas da noite. Aí, pensa na forma que eu tava. Aí eu fui lá, comi um pouquinho, daí cantei. Daí já não tá de ir embora com sono de tanto comer. Aí continuando lá, quando eu tava em Carambeí,
Eu fui a última e no frio aquele dia que tava, porque era em março. Em março é tipo frio. E chove também. E tava chovendo muito naquele dia. Então era um palco enorme. E tava todo mundo assim na frente, uma plateia enorme. Só que daí, justo na penúltima menina, eu comecei a chover. Aí todo mundo foi pra onde? Não foi embora. Não, calma. Não, teve gente que foi embora. Pior que teve gente. Porque eu fui a última, né? E o último quase ninguém fica. Aí foi todo mundo pra uma tenda que tinha ali. Mas era minúscula a tenda. Aí tava frio, ia vento na minha cara. E eu cantando. Aí eu, meu Deus, não sei se eu vou conseguir cantar. E eu tremendo ali na escada. Porque daí eu tava com tipo uma saia. Naquele frio. Aí daí eu... E daí na hora de me apresentar ali pra todo mundo... eu escolhi essa música porque não sei o quê. E daí eu ficava com frio. E daí... ai, meu Deus, tomara que dê tudo certo. Cantou, terminei. Ufa, fui embora. Aí foi... eu ia falar, aí foi se divertir. Não, aí foi embora. Tive que ir embora. Descansar. Já era também quase 11 horas da noite também. Porque essas coisas acabam muito tarde. Porque Bom, mas pra esse dia, houve muita preparação da sua parte. teve muita preparação. Né? Então, para além da parte técnica, mas na parte emocional mesmo, né? Você falou do medo de errar, do medo de repente, da vergonha mesmo, né? Porque é impossível vergonha. não sentir vergonha. Então, olha quanta coisa para dar conta. Então, e já pensou que cansativo ser perfeita? Porque aí você tem que dar conta, assim, maravilhosamente de tudo. Isso é irreal, né? E cruel, eu acho cruel. Você não acha? Tipo, deve ser bem difícil. Não existe isso. Não É tem. impossível, Não na tem como a verdade. pessoa falar, eu sou perfeita, não sei o que, ninguém é mais perfeito que eu, perfeito que eu. Não tem, não. Não tem como, só se for Deus, Jesus, porque não tem como. Imagina ter ficado o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Tipo, agora são, vamos dizer, 2:30 da tarde. 2:30 da tarde, lá. Aí você tá lá fazendo uma atividade matemática, já que tem que ser perfeito em tudo mesmo. Aí acabou essa tarefa, tem que fazer em português. Aí depois tem que treinar alguma música. Aí depois tem que tocar bateria. Aí depois... Não, você não descansa também, porque daí de noite tem que fazer alguma coisa também, a noite inteira. Não tem como ser feliz, né? Desse jeito. Então, olha como a ideia da perfeição nem é tão legal assim. Não. Eu, tipo... não gostaria de tentar ser isso, porque não tem como também, porque você vai ficar 24 horas acordada todos os dias, não vai dormir nunca mais. Não sei nem se existe isso daqui não dormir, tipo, 24 horas. Porque, toda hora você tá fazendo alguma coisa assim, e vai ver uma coisa que você nem gosta tanto, né? Uhum, Tipo, esse é um outro ponto. a pessoa quer, eu quero ser perfeita, e vai lá tentar. E a pessoa não gosta, tipo, de estudar. Aí a pessoa vai estar lá perdendo, tipo, não perdendo, perdendo tempo, eu acho, que se for contar. Porque 2 horas da manhã, você tá lá fazendo alguma coisa, e a pessoa tem que acordar às 6 horas da manhã. Aí é perder tempo, porque vai estar fazendo uma coisa que provavelmente não vai agregar nada na vida dela. Porque se for uma coisa assim que não... Depende, porque se você for uma coisa de matemática, português, matéria de escola, você pode fazer antes de dormir. Ou quando tiver um tempo livre, mas perfeito não tem tempo livre, né? Então tá bom, né? Já pensou? Nossa, cansativo demais. Cansativo demais. Nem conseguir dormir, nada. E nem comer. Nem é uma boa ideia, né? Nem é uma boa ideia. Deixamos pra lá, então, essa ideia. Tchau. Não consegue nem comer direito. Também isso serve muito para as pessoas de casa agora, a pergunta que eu vou fazer. Quantas vezes as pessoas já se olharam, assim, em um vídeo no Instagram, TikTok, nas redes sociais, e se falaram que eram, tipo, insuficiente, que eram feia. E também, muita parte do hater também é isso, né? Quantas vezes já aconteceu isso com vocês de casa? De falar, nossa, eu tô muito suficiente, eu tô feia demais esse vídeo, vai pagar. E meio que se não viver. Não que tenha que mostrar a vida inteira na internet. Mas, uma coisinha ou outra, se os pais deixarem, pode também. Eu posto muitas coisas nos stories, porque eu tenho que postar muitas coisas nos stories. Porque eu também gosto, né? Minha mãe e meu pai deixam, é tudo autorizado. E... eu acho que isso é uma coisa que as pessoas... Quando as pessoas se olham e falam que é feio, eu acho que... Eu vivi isso um tempo também. Acho que você lembra quando eu falava com você que, esse vídeo não ficou bom, não sei o quê. Isso, por exemplo, eu vejo lá o vídeo da Giovana. Nossa, cantando maravilhosa, super bem, linda. E, nossa, eu olho pra ela e falo assim, meu Deus, a vida dela é perfeita. Olha, ela grava, ela faz o que ela mais ama, ela grava. E aí, ela estuda num colégio muito legal. Ela tem um podcast super legal. Ela tem amigos. Nossa, olha a vida dela, é perfeita. E aí, eu olho isso que a G está postando.
e eu comparo com a minha vida. Eu lá, por exemplo, sentada no sofá, olhando o celular e sozinha. Pensa comigo. Será que seria justo eu olhar um recorte da sua vida, as partes boas, porque ninguém posta a parte ruim? A parte que a mãe briga, a parte que... Só a Virgínia mesmo que posta da hora, né? Então, briga não, né? Mas a hora que a mãe chama lá e fala assim, ó, vamos conversar, você fez isso aqui não tá legal. Você posta isso? Não. Não. E já aconteceu com você? Não. A sua mãe nunca chamou Não, você do já, lado, assim? já. Mas, tipo, não postar, né, mãe? Então, todo mundo já passou por alguma situação que não é legal. Mas dificilmente a pessoa vai postar isso. A gente posta só o que é legal, o que as pessoas vão gostar de ver. Então, essa comparação em olhar as redes sociais é muito perigoso. Porque a gente olha e a gente fala assim, nossa, que incrível. E eu lá de pijama e vendo a Giovana toda maravilhosa, produzida. Não faz sentido, porque a gente tá em momentos diferentes. Tem momento lá que eu também tô arrumada e tem momentos que a G vai estar de pijama jogada no sofá. Entende? Eu acho que a grande questão das redes sociais também é curtidas, né? A gente posta e vai correndo ver lá quem que viu, quantas visualizações tem, se alguém curtiu, se alguém comentou. Acontece ou não? Na sua casa, no seu Instagram não acontece isso? Não, acontece, tipo, de alguém... Como eu falei, hater, às vezes... Não acontece tanto isso, porque eu nem vejo, nem ligo muito pra isso hoje em dia. Porque quando lá no início, meu chapéu, alguém falou alguma coisa... Ai, eu não quero mais ter isso. Dá vontade de apagar tudo. Porque eu não tinha as contas antes. Daí eu tinha vontade de pegar o celular da minha mãe, de apagar as coisas, porque teve uma época que... Até hoje, na verdade, acontece, mas como eu falei, eu não vejo. Que tava muita gente atacando as músicas e tudo mais. Principalmente a Salva de Nuvem. Eu não sei porquê. Eu vejo isso porque eu tô vendo lá os vídeos lá e aparece na notificação. E eu sou curiosa, né? Quero ver o que aconteceu. Aí muita gente tá criticando essa música. Só que eu não ligo muito, porque tem muita gente também curtindo, falando muito bem. Foi, acho que a música que mais deu bem, melhor que o Piscadeu e tudo mais. E é uma música que eu amo demais também. E... Não entendo porque as pessoas falam isso. Eu acho que é mais porque tá sem nada pra fazer. Principalmente quando derrubaram a minha conta. As pessoas não estavam sem nada pra fazer. Tipo... Eu sei hoje em dia quem é, porque a gente conseguiu descobrir. Mas sem polêmicas, né? Mas dá pra ver que eu sabendo agora a pessoa quem foi, eu sei que a pessoa não tinha nada pra fazer. Porque pra fazer um negócio daquele, eu não sei nem como é que faz isso hoje em dia. Nem que eu tenha vontade de saber, porque o que eu vou usar isso na minha vida, né? E olha que legal, Gê, você falou assim, hoje em dia, houve tempo que eu ficava preocupada e eu ficava vendo as coisas ruins que as pessoas falavam e eu ficava mal com isso, mas hoje em dia, não, né? Hoje em dia eu vejo que as pessoas comentaram, mas isso já não me afeta mais. Bom, como não foi sempre assim, existe um momento que te afetava, olha como foi necessário elaborar bem isso. Você precisou entender o que significava isso. Então, as pessoas que foram lá e falaram mal, né? Poxa, isso diz mais sobre mim ou sobre elas? Imagina, eu tô lá, né? No Instagram, no YouTube, enfim, e eu gasto meu tempo pra ir falar mal da música de outra pessoa, do vídeo de outra pessoa. O que eu ganho com isso? Nada. Absolutamente nada. A outra pessoa, eu posso fazer mal pra outra pessoa, né, que tá lá do outro lado, mas eu não ganho nada com isso. Além disso, isso diz muito sobre mim, porque a outra pessoa, ela tá lá fazendo o que ela gosta na dela. Então, eu vou lá falar mal, assim, o que isso vai falar sobre mim? Sim. Entende? Então, que legal que você conseguiu entender isso, identificar que isso não tinha a ver com você, e sim com a outra pessoa, e soube conduzir. Porque viver na internet é isso, não tem como né, estar ali e não aprender a lidar com isso, porque senão você tem que sair, né? Já teve vários vídeos meus também, teve um que viralizou, inclusive que quando eu comecei a olhar os comentários, tomou uma proporção tão grande que eu olhei e falei assim, gente, as pessoas estão entendendo errado, esse vídeo não é assim. E eu comecei a responder, com muita educação, mas comecei a responder, não foi bem assim, olha, se você prestar atenção. Chegou um momento que tinha tanto comentário que eu falei assim, não dá. Chega, né? Tem pessoas que não querem realmente entender, que não querem
prestar atenção nisso, então, isso é sobre elas. Eu vou continuar, eu sei qual é a minha intenção, né? É ajudar, então, pronto. E eu acho que isso tem que estar muito, muito claro, senão a gente cai nessa ideia e acaba fazendo mal pra gente, né? Há um tempo atrás, eu tava vendo também os comentários do meu TikTok lá, porque, como eu falei, eu sou muito curiosa. E apareceu um comentário lá que eu não respondi debochando, eu respondi meio que mostrando que não tava nem aí. Uhum. A pessoa falando, nossa, ela canta muito mal. Nossa, um deles foi, se eu não me engano, foi, nossa, não gostei dessa música. Ela não cantou muito bem. Aí eu, tipo, respondi com carinha de risada, tipo... Porque pra pessoa ver que... ver depois a resposta, ver que eu não fiquei tão abalada com as coisas que ela postou, que ela mandou nos comentários. Então, não faço mais isso porque... Eu comecei a pensar, né? Nossa, mas as pessoas vão me chamar de debochada. E como você falou, vão entender errado. Vão falar que eu tô debochando, dei um perseguidor. Então eu não quero isso pra minha vida. Então vou deixar quieto mesmo, não responder. Se eu ver algum comentário, eu só... Tá bom. Você que é invejoso. E sabe, Gê, até em relação a isso, a gente até já conversou muito sobre isso, mas tem pessoas, né, que elas... Tudo que a gente faz tem que ter um porquê, né? Tudo. Qualquer comportamento nosso tem que ter um objetivo. A gente não faz nada assim, tipo, ai, tô aqui fazendo isso aleatório. Tudo que a gente faz tem um porquê. E a pessoa que comentou tem um objetivo. Um exemplo que eu dou sempre para os adolescentes no consultório é, por exemplo, qual é a função da cafeteira? Fazer café? Fazer café. Qual é a função da batedeira? Bater? Bater, né? Bater bolo, bater Massa. creme, massa, né? Qual é a função da fritadeira? Fritadeira? Fritar as coisas. Fritar, né? Então, tudo isso que eu te falei tem função. O nosso comportamento também tem uma função. A pessoa que foi lá, ó, pensa aqui comigo, ela foi lá na sua rede social, né, ela parou tudo que ela estava fazendo, ela foi lá na sua rede social, no seu vídeo, fazer um comentário que não foi bacana. Ela gastou tempo para isso. Qual é a função desse comportamento? A gente pode avaliar de diversas formas, né? Mas provavelmente é a atenção, né? Porque, assim, eu fui lá comentar isso, eu quero que você me note. Tipo, oi, ó, eu tô aqui, né? Então, se eu respondo ela, né? Você concorda comigo que eu tô dando atenção? Uhum. Tá. Então, eu tô fazendo exatamente o quê? Dá atenção pra ela. Não... Atenção, eu tô fazendo o que ela Quer. quer, o que ela queria. Então, esse era o objetivo dela desde o início. E quando eu dou atenção, o que acontece? Eu reforço esse comportamento dela. Eu tô dizendo, é como se eu estivesse dizendo assim, você queria atenção, eu tô te dando, então, sempre que você quiser, vem aqui comentar e eu vou sempre te dar atenção, né? Ela vai entender que ela pode sempre ter isso de mim. Então, se é algo que eu não quero, né? Eu não quero esse tipo de comentário, eu não dou atenção. E com isso tende a diminuir. Essa pessoa, por exemplo, se ela tá tentando, ela fica comentando, e eu não dou bola, concorda comigo que vai chegar uma hora que ela vai desistir? Sim. Ela vai atazanar a vida de outra pessoa, mas a minha ela vai desistir, ela vai falar, ai, Cansei, não me nota. cansei, não me nota, né? Então ela vai deixar de lado. Então eu ter isso em mente também que, às vezes, a gente tá dando atenção demais pra quem, ó, não merece, não precisa. Tipo, a pessoa vai lá e te segue, só que daí ela te segue só pra cada vídeo que você publicar, ela comentar alguma coisa ruim. Só que daí ela para, nossa, ela não tá me notando, não tá vendo que eu tô aqui, então eu vou pra outra. Vou embora. Vou embora. Agora eu vou responder, fazer outras perguntas que são acho que não são exatamente pros pais, mas é sobre os pais também, que eu vou ler pra vocês, porque é muito legal. Tá. Por que parece que os pais vivem em outro planeta? Porque tem horas que eles parecem que eles nunca foram adolescentes, né? Porque eles querem que a gente seja os perfeitos. Ai, você deveria ser que nem a filha da fulana e não sei o quê. Nossa, eu odeio isso. Quem não? Né? Quem não odeia? Sabe que eu também já ouvi muito isso. E eu também odiava, tá? Bom, achei incrível você ter falado assim, parece que eles vivem em outro planeta, né? E sabe que quando eu converso com os pais, na maioria das vezes eles também me falam isso. Meu Deus, parece que o meu filho vive em outro mundo. Eu tô falando um negócio, eles estão com a cabeça lá na China. E eu tô falando um negócio daqui. Então, eu percebo que os dois lados, às vezes, acabam tendo essa dificuldade.
E sabe, Gê, eu acho que isso acontece porque ambos estão aprendendo. Então, como assim? Você tá aprendendo a ser filha. Sim. Você tá aprendendo. Agora você é adolescente, antes você era uma criança, estava aprendendo enquanto criança. Agora você precisa aprender enquanto adolescente. Os seus comportamentos de criança, eles já não são mais aceitos. Provavelmente você já deve ter ouvido assim: Nossa, Giovana, você tem que parar de ser criança. Meu tio, principalmente, minha tia fala: Nossa, não sei quem é mais criança cá, se é a Giovana ou se é a Luísa com o Enzo ali, que é meu primo, ou se é eu junto com o Guilherme, que é meu irmão. Ai, não sei quem é mais criança, porque tem horas que eu sou mais criança por brigar também. Porque eu brigo com meu irmão de 3 anos. A minha mãe esse dia tava falando pra uma pessoa lá: Ai, não sei como que a Giovana consegue brigar com o irmão dela de 3 anos. 13 e 3, 10 anos de diferença. Como é que ela consegue brigar com alguém assim? Ah, é o último motivo. É que às vezes eu sou muito criançona. Não que eu não seja. Mas... E assim, e tem muitos comportamentos que, por exemplo, a gente se comporta e Gê, você tem 13 anos e faz isso? Acredite, tem pessoas de 50 anos que se comportam como uma criança. Isso é natural, é normal. Mas talvez não seja o ideal, né? Apesar de ser normal. E o que acontece? Esses comportamentos, eles não são mais aceitos. E aí, os seus pais, por exemplo, né? Os pais, em geral, eles acabam tendo dificuldade em lidar. Porque antes eles tinham uma criança. Pensa assim, ó. Seus pais, eles tinham a filha, Giovana, criança. Agora, eles estão tendo a filha, Giovana, adolescente. Que é diferente da criança. A sua irmã é mais nova que você, né? O seu irmão também é bem mais novo. Então, você é a irmã mais velha. Você concorda comigo que seus pais nunca tiveram filhos adolescentes antes de você? Não, porque eu fui a primeira filha, né? Então eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo. Então, imagina, é difícil pra você, mas você consegue imaginar o quanto é difícil pra eles também? Porque, olha só, eles não podem mais te tratar como criança. Eu tenho certeza que você deve ter falado assim: Ai, mãe, eu não sou mais criança. Não, pior que não. Nunca na vida? Não, tipo, eu acho que que eu lembre não, porque a minha mãe, me trata sempre trator, tipo, normal. Giovana, vai lavar louça, tipo, Giovana, vai dar banho no Guilherme, que é meu irmão. Giovana, vai... Garrafa. Giovana, vai fazer uma coisa. Só que tem vezes que ela fala, tipo, Giovana, sei lá, vai brincar lá fora, não sei o quê. As pessoas vão achar que eu vou responder: mas eu não sou mais criança pra brincar lá fora. Só que eu gosto, sabe? Uhum. Eu ainda sou uma criançona por dentro. Uhum. Mas eu digo no sentido de, por exemplo, a sua mãe fala assim... vamos imaginar aqui. Ai, Giovana, você... eu vou... Por exemplo, se a sua mãe quiser vestir você. É verdade, tem isso. Você não vai falar assim: Mãe, eu não sou mais criança. Eu ia falar... Esses dias eu falei que ela queria comprar uma roupa pra mim. E eu falei... Não, mãe... Que assim, sabe? Eu acho essa roupa muito infantil. Eu acho que não é mais meu estilo. Uhum. Não, porque se eu falar assim: Mãe, eu não sou mais criança, ela vai falar assim: Giovana, você é assim. eu tô vendo que ainda vai chegar o momento que eu vou falar isso. Tô vendo. Vai chegar, né? Vai chegar. E, ó, você ainda não falou, mas pode ser que você já tenha pensado assim: Ai, eu não sou mais criança. Já. Para de me tratar como criancinha, eu não sou mais bebê, né? Então, veja só. Para os seus pais, né? Não só para sua mãe, mas para os seus pais, acaba sendo difícil, porque eles estão tendo que aprender. Então, por isso que... E aqui entra uma outra questão. Hoje em dia, tudo é muito diferente da maneira da época onde... Isso que seus pais são super jovens, né? Mas, ainda assim, era diferente na época deles. Né? Quando eles eram adolescentes, eu tenho certeza que os pais deles não faziam tudo da maneira como seus pais fazem pra você. Era diferente a maneira tanto de tratar, né? A maneira de conduzir as conversas. Eu lembro que o meu pai, por exemplo, a minha mãe sempre foi de conversar. Ela nunca falou assim: eu vou te surrar, nem nada do tipo. Ela sempre, vamos conversar. Às vezes ela queria colocar de castigo, mas ela não colocava. Já o meu pai, tudo ele queria resolver assim, na hora, na impulsão. E hoje, eu sendo mãe, a minha filha é uma bebê ainda, né? Mas a ideia que eu tenho de educação é totalmente diferente da educação que eu recebi. Eu não quero educar da maneira... vem aqui agora, sou eu quem mando, a casa é minha, aqui quem manda sou eu. Não é essa maneira que eu quero conduzir. Então, os seus pais, eu tenho certeza que a maneira que eles estão conduzindo a sua educação é diferente da educação que eles tiveram. Então, olha como é difícil. Concorda comigo que é difícil?
Imagina, eu aprendi assim, mas essa não é a maneira que eu quero ensinar. Eu quero ensinar de uma maneira mais gentil. Mas como que faz isso? Entende? Sim. E acontece, assim, com esse tema que a gente tá falando agora sobre os pais também, tem muita briga. Você tem uma dica pra dar até pro pessoal de casa que tá assistindo esse podcast, que como melhorar essa relação com os pais sem muita briga, sem muitos castigos. Sem os castigos. Essa parte é pros pais, né? Pros pais. Bom, algo que é crucial para qualquer relacionamento é a comunicação, né? Eu vejo que tanto em relação aos adolescentes quanto em relação aos pais, essa questão da comunicação é algo difícil de ser conduzida. Porque muitas vezes a forma como, de repente, vamos usar o exemplo da sua mãe. Vamos supor, a maneira como ela fala com você é diferente, ou melhor, o que ela falou pra você é diferente do que você entendeu. Como assim? Por exemplo, ela te diz assim, Giovana, eu quero que você arrume seu quarto antes de ir pra piscina. Tá? Ela te disse a hora que era pra você arrumar? Não. É tipo piscina, né? Mas. A gente ir pra piscina. Mas assim, que horas exatamente? O que tanto que ela quer que arrume no quarto? Enfim, ela falou isso. Só que na cabeça dela, vamos imaginar que ela falou assim: eu quero que a Giovana arrume o guarda-roupa dela, que tá uma bagunça. Tá uma bagunça? Então eu quero que ela arrume o guarda-roupa dela, que ela arrume lá a escrivaninha dela, as maquiagens, deixe tudo organizado, lave os pincéis e o armário de calçados também, eu quero que ela arrume tudo. E deixe tudo muito bonito antes de ir pra piscina. E eu quero que ela faça isso até às 3 da tarde. Na cabeça dela, vamos imaginar que ela pensou isso. E o que você entendeu quando ela falou? Que já é pra arrumar agora, porque... E o que seria arrumar? Quando ela fala assim, arrume seu quarto antes de ir pra piscina. Organizar ele, tipo, arrumar a cama, arrumar o guarda-roupa, arrumar a mesinha, a escrivaninha, as maquiagens. Uhum. Mas seria arrumar, quando ela fala assim, arrume seu quarto antes de ir pra piscina. Seria, você entende um arrumar assim, dar uma organizada? Ou fazer uma faxina? Não, dá uma organizada? Dá uma organizada. Agora imagina que ela entendeu, ela pensou faxina. Porque tá precisando de faxina. Aí vai dar briga? Vai. Por quê? Porque meio que acontece isso lá em casa também. A gente entende uma coisa, tipo, a minha mãe fala alguma coisa e eu entendo outra. Isso diariamente acontece. Na casa de todo mundo, eu acho. Provavelmente. E acaba dando que... Não que a gente briga, porque, né, não tem como dar briga, assim. Tem como, mas eu não posso brigar com a minha mãe. Porque eu sou filha dela. Então, eu acho que, tipo, acaba que a gente desentende um pouco, porque a minha mãe fala uma coisa, eu acabo entendendo outra. Tipo, ela fala, Giovana, você tem que levar seu irmão tomar banho, depois você arruma ele bonitinho, deixa ele com roupinha, com pijama, e depois coloca ele pra dormir. Já teve isso. Só que na minha cabeça, eu não sabia que horário. Fui lá fazer isso quase 11 horas com ele. Aí deu ruim. Tem pouquinho, vocês sabem. Não, mas pior... Só que ela falou, Giovana, não, você tem que... Olha o horário que ele tá indo dormir. Olha que eles são. Normalmente ele dorme às 9 horas. Porque ele estuda de tarde. Então... Foi muito além do horário que ele sempre vai. E olha só, isso aconteceu porque faltou? Tipo uma conexão, tipo uma comunicação, de repente, né? Mais clara, assim, mais precisa. E não quer dizer que você errou e que sua mãe... Ou que sua mãe errou. Quer dizer que houve um atrito na comunicação, né? Falha. A gente chama de falha, né? Então, ela disse uma coisa e achou que você tinha entendido daquela maneira. Você entendeu de outra. E fugiu do controle e, às vezes, acontece uma briga, uma discussão, quando, na verdade, era fácil de resolver. Então, a dica é... Pros pais, né? Por exemplo. A primeira dica é... Converse e seja claro. Porque às vezes aquilo que é claro pra gente não é claro pra eles. Na cabeça deles, às vezes eles estão, no mundo da lua, sabe? Então, tentar trazer muita clareza, E uma coisa que é muito importante. E que super funciona. Todos os pais que eu falo isso no consultório e que falam assim, nossa, realmente funciona. É devolver a pergunta. Então, por exemplo, se eu falo assim, G,
eu quero que você leve na próxima sessão um caderno do Stitch. Aí você fala assim, tá bom, né? Ao invés de eu falar assim, pronto, foi isso, eu vou falar assim, Gê, o que eu pedi pra você levar na próxima sessão? Caderno de Stitch. Quando que você vai levar o caderno do Stitch? Na próxima sessão? Joia. Ficou claro pra você? Ficou. Você tem alguma dúvida? Não. Percebe que fica muito mais fácil de não ter um conflito quando chegar a próxima sessão? Porque eu dei o comando, mas eu te perguntei se você entendeu o que eu falei. Porque senão, entre o que eu falei e o que você entendeu, pode ter um espaço aí. Então, essa dica ela parece boba, mas ela funciona muito bem. E para os adolescentes, perguntar. Se para os pais é para fazer uma pergunta, perguntem também, né? Assim, mãe, então você tá falando que é para eu fazer isso daqui? Só para não ter um equívoco, né? Uma questão ali que poderia ser facilmente resolvida e que cria algo grandão. Eu amei muito. Tá chegando a hora que ninguém gosta do podcast, principalmente eu que tô apresentando. Mas eu gostei muito dessa conversa que a gente teve. Eu super queria falar outras coisas também, fazer outras perguntas. E pro pessoal também que assistiu, que tá assistindo, se vocês têm outras perguntas, mandem aí nos comentários, porque se tiver várias perguntas, vai que acontece ter uma parte 2 dessa conversa. Porque... Quem sabe, né? Quem sabe nessa, né? A gente marca de fazer uma parte 2. Porque é muita coisa que você quer saber com a psicóloga. É muita coisa. Então, eu queria perguntar mais, como eu falei. Só que não dá tempo. Não é que não dá tempo, mas é que fica muito grande. E ninguém gosta de ficar assistindo podcast muito grande. Depende. Tem pessoa que sim, tem pessoa que não. E... eu me dividi esse microfone, essa mesa, essas câmeras com você hoje. Porque eu acho que teve muita gente também em casa que aprendeu com essa conversa da gente. E vocês que estão assistindo, se vocês gostaram desse podcast, mandem esse episódio pros seus amigos, pra sua família, pra todo mundo, porque toda quarta-feira tem um episódio de Giovanna Luiz Convida. E é isso, espero que vocês tenham gostado e tchau! Tchau, adorei participar, hein?